E o Corinthians vence mais uma, 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem tomar gol. E a pergunta que fica na cabeça de todo corintiano é: dá pra sonhar com Libertadores da América? E a resposta mais honesta nesse momento é: dá pra sonhar com Libertadores da América. Até porque, se a gente for fazer um paralelo no momento de evolução do time agora na temporada, a gente precisa considerar que nos últimos 10 jogos o Corinthians não sofreu gols em 6 desses jogos, ou seja, números mais sólidos um pouco aí no nível de defesa. Quando a gente pensa nas últimas 5 partidas, foram 4 vitórias, e se a gente for fazer um paralelo com o ano de 2024, nesta mesma 31ª rodada, a gente ganhou do Cuiabá com aquele gol do Memphis de pênalti, olha que grande coincidência, e a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento no ano passado, e aí a gente ainda assim conseguiu beliscar uma vaga para preliminar da Libertadores. Eu diria que Libertadores no contexto amplo, né, que é contando as preliminares, as primeiras fases da Libertadores. Dá pra sonhar sim, existe uma diferença ainda para o Fluminense perde na rodada, isso aí ajuda a gente de alguma forma. Eu não ficaria contando com isso, mas sim, nesse momento a gente tá praticamente consolidado na Copa Sul-Americana e dá pra gente tentar trabalhar em coisas melhores. É o momento ideal da temporada da gente começar a pensar, né, que não existe momento melhor do que você melhorar as vésperas de uma semifinal de Copa do Brasil em 2 jogos que prometem ser bastante difíceis aí contra o Cruzeiro e depois a eventual final se a gente conseguir passar também. Coringão venceu, gol de Gustavo Henrique, gol de Memphis Depay, e a partir de agora a gente começa a trocar ideia sobre tudo isso aí. É muito importante que você faça um grande favor já nesse momento, que é deixar o like, se inscrever no canal, ativar no sininho, pegar o link aí desse vídeo, tô meio gripado ainda, tá? Pegar o vídeo desse link aí, mandar nos seus grupos aí de WhatsApp e tal, isso aí ajuda bastante. E quem pode fortalecer financeiramente tem sempre a opção da nossa chave Pix aqui embaixo, qualquer valor, às vezes você pode mandar 2, 3, 5, né, o valor que você achar que vai colaborar com o canal vai ser bem-vindo, ou via Valeu, que é um coraçãozinho que tem aí embaixo que você clica e manda e a sua mensagem fica em destaque também, né? A princípio, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta aqui, eu não gostei da escalação do Dorival. Foram mais uma vez aquele erro que o Dorival vem cometendo. Eu não sei até onde que é erro, até onde que é uma insistência numa ideia que a gente, como torcedor normal, aí não consegue entender, mas o 3-5-2 com o Angileri na defesa, ele se mostrou ser uma estrutura que não é tão sólida, porque não adapta a defesa para deixar de um jeito mais fechado, com bastante contenção, e nem também povoa o ataque e tal, fica meio perdido esse esquema aí, que acabou dando certo uma vez, e aí o Dorival continuou insistindo, e na maioria das vezes não foi interessante. Na partida de hoje, não foi um esquema que comprometeu. Resolve, eu vou tossir algumas vezes aqui porque eu tô com a garganta zoadaça já, tá? E virou o tempo, começou a chover granizo esses dias aqui, então beleza, né? E aí o Dorival, na partida de hoje contra o Grêmio, a gente precisa levar algumas outras coisas em consideração. O time do Grêmio é um dos piores desempenhos que tem nas últimas temporadas. O time do Grêmio é o Arthur no meio campo, que realmente é bastante acima da média, né? É um jogador que pro nível de futebol da América do Sul é muito bom mesmo, mas é um oásis. O cara depende na parte criativa do Edenilson. Quando você depende do Edenilson, aí alguma coisa tá realmente muito errada, e a gente precisa levar isso aí em consideração. E mesmo assim, a gente teve uma defesa bastante interessante hoje, né? O Gustavo Henrique muito bem na defesa e também no ataque. O João Pedro Tchoca, pra minha dupla de zaga, eu não jogaria com uma linha com 5, né? A minha dupla de zaga é Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca. Talvez seja consenso, né? A maioria da torcida vai pra essa linha. Mas o Angileri fez uma boa partida, compactou bem defensivamente, foi bem apoiado pelo Matheus Bidu, que também fez uma partida boa defensivamente. Teve um lance lá que o Matheus Bidu pisa no tornozelo do maluco lá do Grêmio lá, que foi pra amarelo mesmo. Tem gente tentando forçar a narrativa de que foi pra vermelho. Pô, você tá de brincadeira, que lance é um lance claro, nítido de pra amarelo, tanto que nem teve tanta reclamação na hora lá e tal. Foi um pisão que acabou dando de maneira justa o cartão amarelo. O outro lateral também, o Mateuzinho, também tomou cartão amarelo, ficou meio que pendurado durante a partida, bastante perigoso a gente ter esse tipo de coisa. O Carrijo no começo da partida, o time do Corinthians tomando muito cartão, né, fazendo muita falta. Carrijo no começo da partida deu uma chegada no Amuso, já poderia ter tomado cartão amarelo ali. Aí depois passou um pouquinho, 10 minutos, já deu outro carrinho imprudente, carrinho por trás, aí tomou cartão amarelo justo também. Beleza, aí a escalação do Dorival foi essa linha com 5, com Carrijo e Maicon fazendo a frente da zaga.
zaga. E o Garro nessa responsabilidade criativa. Quem fez primeiro volante? Os dois, tanto o Carrijo quanto o Maicon. Eventualmente aparecia o Maicon, de repente aparecia o Carrijo. A gente não tinha um poder muito forte de contenção, mas a gente também ficou mais com a bola, que já é uma característica do time adversário também. Então a gente tem que analisar jogo a jogo mesmo, porque o Mano Menezes é um treinador que não gosta de ficar com a bola, parece, né? Ele não se preocupa em controlar as ações do jogo com bola, então ele dá a bola para o adversário e tenta jogar de maneira mais reativa, assim. Foi o que aconteceu hoje, e a gente teve bastante liberdade no meio campo, porque imagina a seguinte combinação: você já não joga com bola, como é o caso do Grêmio, e aí você coloca o Edenilson para fazer a primeira marcação de meio campo, aí fica muito espaçado o meio campo realmente do Grêmio, e a gente conseguiu, e beleza, né? Esse meio campo com o Rodrigo Garro nessa parte criativa e na frente o Yuri Alberto e o Memphis Depay. No primeiro tempo a gente teve bastante dificuldade na finalização em si, naquele último passe para finalização, e muito se deve ao Yuri Alberto. É impressionante como que o Yuri Alberto está jogando apenas pela grife, apenas pelo nome, apenas pelo salário, apenas pelo fã-clube que tem. Mais uma partida deprimente, tenebrosa, terrível, desrespeitosa, no sentido de que a gente não consegue ver nada da porra do Yuri Alberto ali. Memphis também tava mal, tá? Até ter feito gol aí. Tentou uma finalização ou outra, mas errou alguns passes, abriu contra-ataque pros caras, mas perto do Yuri Alberto, o Memphis foi gênio na partida de hoje aí. Mais uma partida muito ruim. Cara, o que falta pro treinador falar assim: Yuri, fica um pouquinho no banco, você tem a cabeça dodóizinha da cabeça, tá? Você realmente não dá pra jogar nesse momento, joga o Guinegão e Memphis, vai. Guinegão e Memphis, começou a não funcionar, você, volta o Yuri Alberto, talvez ficar no banco faça até bem pra esse maluco aí. Mais uma partida muito ruim do Yuri Alberto, tanto que quando entra o Guinegão de maneira participativa, ele meio que começa a jogada que acabou saindo o pênalti que o Memphis Depay acabou batendo e fazendo o gol. Então, primeiro tempo, a gente criou pouco, mas a gente sofreu pouco também, e num lance que o Yuri Alberto erra e o Thiago Volpe faz uma boa defesa, na cobrança de escanteio, o Thiago Volpe, né, o bracinho de jacaré do Grêmio, muito fraco esse goleiro aí, ele acaba falhando, né, no time de bola, sai catando borboleta, e o Gustavo Henrique mais uma vez de maneira bastante efetiva. Eu já cansei de falar aqui que o Gustavo Henrique, ele se sobressai mesmo na nossa equipe de zaga aí, né, ele tá muito acima, é ele mais um na zaga, aí você decide quem que é o outro. Realmente eu acho que foi um acerto muito grande da diretoria do Corinthians ter renovado o contrato do Gustavo Henrique. Meu medo do Gustavo Henrique é só o departamento médico. Chegou no finalzinho do jogo, ele deu uma dividida lá com, acho que foi o Pavon, e aí ele caiu, pôs a hora que ele colocou a mão no joelho, na coxa, eu já fiquei com medo, mas parece que foi só uma miguezinha de fim de jogo. Beleza, aí acaba o primeiro tempo 1-0, o Corinthians não passou grande dificuldade, em nenhum momento eu acho que passou na cabeça do torcedor que a gente poderia perder esse jogo e tal, só se voltasse numa carniça muito monstra. Segundo tempo também foi aquele jogo mais mastigado, o Grêmio não melhorou muito, o Mano Menezes não mexeu a ponto de realmente melhorar a equipe, ficou naquela mesma assim, meio mastigado o jogo, uma chance ou outra, uma finalização ou outra pro Grêmio, uma finalização ou outra pro Corinthians, até que sai o pênalti que pra mim foi mesmo. Eu diria até que aquele pênalti no primeiro tempo, aquele lance do primeiro tempo que pegou na mão do cara, que ele tava com o braço, embora o braço estivesse pra baixo, tava o braço um pouco aberto, você também foi pênalti pra mim aquele lá também, mas vai passar batido aí, ninguém vai lembrar disso. Mas esse outro lance do Dodge aí, que ele tá com o braço levantado, tá achando que ele tá jogando vôlei, né? Tá bloqueando ali, tá quase deu um corte dentro da área, então foi pênalti mesmo. Meu medo é na hora que o Memphis chegou pra bater, querer dar cavadinha, querer inventar a moda, né? Querer, meter o louco, mas não, bateu firme, bateu no canto e tal. Tava sem fazer gol faz 500 anos aí, de repente fez um gol agora também, já é o suficiente pra torcida mamar o Memphis novamente. Resultado é importantíssimo. Pelo que o Corinthians briga no campeonato, não é pelo título nem pelo rebaixamento, isso eu falo desde o começo, meiuca de tabela, mas a partir de agora, né, na combinação de resultados, é o momento ideal para você melhorar o nível de desempenho, de você conseguir pontuar o máximo possível. Ainda faltam 7 jogos, né, 32ª, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, não, faltam 7 jogos aí, 21 pontos em disputa, dá pra gente sonhar talvez com uma vaga nas preliminares da Libertadores, se levar em consideração que 2 times brasileiros que estão no G4 na Libertadores, né, Palmeiras e Flamengo, um deles vai ser campeão, não vai ter jeito, e aí abre mais uma vaga da Libertadores, então o 7º colocado vai pra Libertadores da América, e fica tão próxima a vaga pra Sul-Americana pelo menos, porque o 13º colocado vai pra Sul-Americana, só 2 ou 3 times que não vão pra Sul-Americana, só falta o Corinthians conseguir essa grande proeza aí de... É que o time do Corinthians também é inconstante, né, a gente vai...
Pelo menos foi durante toda a temporada, mas agora tá aquela constância que a gente sempre buscou, parece que tá aparecendo. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, mas não vencia 2 seguidas desde não sei quando, aí que de repente conseguiu vencer aí o Atlético, o Vitória e o Grêmio, né, de maneira bastante interessante. Agora tem alguns jogos legais pela frente aí que dá pra gente conseguir buscar pontos importantes pra poder dar confiança. Vamos dar as notas aqui pra rapaziada do Coringão aí, comenta o que você achou da partida, que vai ser bastante importante. Eu tinha colocado aqui, peraí, eu queria lembrar os jogos que o Corinthians não tinha, né, sofrido gol, mas nem precisa, né? Vamos direto para as notas. Comenta aí as notas do que você achou da partida, se você concorda com o meu ponto de vista aqui, se você discorda também vai ser bem-vindo a discordância, e assim a gente vai fortalecendo as nossas ideias aí, tá? Hugo Souza pra mim fez uma partida boa, assim, como goleiro, uma boa partida, tava bem colocado, tava esperto aí naqueles lançamentos do Grêmio, então ele chegou até a dividir algumas bolas com os atacantes e tal. Saída de bola do Hugo é terrível, né, cara? Vocês vão lembrar aí do primeiro tempo, teve um tiro de meta que ele foi cobrar pro Bidu, uma bola simples que dá pra tocar pro Bidu, ele joga direto, aí não consegue começar bem uma jogada, aí tem que melhorar aí a saída de bola do Hugo Souza, mas nota 6,5, achei uma partida justa do Hugo. Mateuzinho achei uma partida fraca, tava muito esquentado, no finalzinho do jogo ali tava meio que provocando o jogador de um jeito mais assintoso, que poderia gerar até um segundo cartão amarelo. Não achei uma partida participativa do Mateuzinho ofensivamente, nota 4, eu acho que tá de bom tamanho aí, mais pela parte do Corinthians não ter sofrido gol, tá? Tchoca e Gustavo Henrique e Angileri, nosso trio de zaga aí, tá? Tchoca, nota 6,5, uma partida sólida, uma partida justa, pra mim, repetindo, Gustavo Henrique e Tchoca são titulares aí, Angileri fez uma boa partida, nota 6,5, e o Gustavo Henrique, melhor jogador da partida, melhor jogador do jogo, nota 8, fez o gol e foi muito bem defensivamente, daria até pra puxar um pouquinho mais pra cima aí, nota 8,5, 9, não cometeu falhas e tal, achei que foi bastante interessante a partida do Gustavo Henrique, nota 8, 8,5. O Matheus Bidu fez uma partida equilibrada ali, nota 6,5, conseguiu aparecer algumas vezes ofensivamente, defensivamente estava bem, ajudou ali, né, fez a composição de linha para poder fazer com que a partida do Angileri também ficasse acima da média, por isso o Matheus Bidu, nota 6,5 também. Maicon, nota 6, você percebe que ninguém brilhou os olhos de caramba, meu Deus, os caras deitaram, mas também ninguém atolou, assim, ficou naquela tristeza. Maicon, nota 6, achei uma partida justa do Maicon também no meio campo, não comprometeu, também não foi aquele cara que acima da média, nota 6. O Carrijo, pra mim, um dos piores do jogo, ele só não vai ser pior do que o Yuri Alberto, vocês vão ver por aqui, tá? Mas o Carrijo muito mal, sem ritmo de jogo, tomou cartão amarelo, sem tempo de bola. Algumas bolas que ele dominou ali perto da área, que ele conseguiu ajudar na articulação, mas nada que o outro cara não conseguisse fazer também. Nota 3, o Carrijo ainda tá ganhando minutagem depois da lesão. Garro, uma boa partida também, não foi acima da média, tá a mesma coisa de sempre, né? Nota 6,5 para o Rodrigo Garro. Memphis, nota 6, fez o gol de pênalti, então por isso que jogou lá no alto a nota 6 também, porque tava uma desgraça danada o Memphis aí, nota 6. E Yuri Alberto, nota meio, pior jogador da partida. Esse meio é só pela vontade, porque ele dá carrinho e ele corre até o ele não desiste e tal, é só por isso, porque o resto é um não jogador que precisaria estar no banco de reservas do Corinthians neste momento. Dos caras que entraram, eu tô dando nota só pra 2, tá? Que é o Rian e o Guinegão. O Rian, nota 2,5, entrou muito mal o Rian, entrou já errando um passe e gerando contra-ataque pros caras, fazendo uma falta perto da área, entrou perdido. O Rian, nota 2,5, e o Guinegão, que participou indiretamente aí do pênalti, nota 4. Então beleza, essa aqui é as notas. Eu não dei nota pro Charles Pulga e pro Dieguinho, porque eles entraram, deixa eu ver, eu até notei aqui 42 minutos do segundo tempo, pouco encostaram na bola, então você fica a seu critério aí se você vai avaliar de maneira mais pesada ou não. Uma partida boa, um resultado melhor ainda, num Corinthians que tem mostrado evolução. A gente tá às vésperas de uma Copa do Brasil, e aí se a gente pensar na Copa do Brasil, que a gente precisa chegar lá com um elenco mais pronto, mais encorpado e tal, pra poder bater de frente aí com o Cruzeiro, que tá no G4 do Brasileirão, então tem uma equipe forte. Vamos decidir em casa na Copa do Brasil. Nosso foco agora vai ter que ser, Copa do Brasil, e se passa, a gente conseguir beliscar uma vaga na Libertadores, salva a temporada seguinte. Um título da Copa do Brasil, meu Deus, né, cara? Nesse ano que teve impeachment, problema, transfer ban, o caos total do Corinthians, seria premiar
Uma coisa que nenhum corintiano talvez explicaria, só aquele negócio de, aqui é Corinthians, então essas coisas acontecem, né? Muito louco mesmo. No ano passado, nesta mesma rodada, a gente ia sair da zona de abaixamento, olha que diferença, nessa aqui a gente tá no meio da tabela desde o início, não estamos sofrendo muito também, a gente tem capacidade de buscar as mesmas coisas, talvez ali. É pouco pra camisa do Corinthians? É pouco, as glórias, a grandeza, a história do Corinthians merece mais? Merece, mas é o que tem pra hoje, beleza? Muito obrigado, comenta aqui embaixo o que você achou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Quem pode fortalecer financeiramente tem sempre a chave Pix e tem também a opção do Valeu. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!